Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao nosso canal Liberta Vet. Eu sou o Arthur Ferreira e hoje eu vim aqui falar para vocês que estão com dúvidas. Vocês me mandaram aqui nos comentários. Um médico veterinário pode atuar no exterior? Pode ir para fora do Brasil para atuar como profissional? E eu vou responder isso para vocês até o final do vídeo e explicar por que existem alguns quesitos onde o veterinário pode acabar se dando muito bem fora do Brasil. Fique comigo até o final. Antes de mais nada, já quero pedir para você já dar um joinha no nosso canal, dá um joinha no nosso vídeo, comenta aqui embaixo de que cidade você é. Algumas pessoas estão acompanhando meu trabalho e sabem que eu estou fazendo uma viagem por todo o Brasil e realizando um grande sonho que eu tinha, né, de conhecer todo o Brasil, levando a minha família junto. Então eu estou fazendo uma viagem de trailer. Estou de volta no interior de São Paulo, adoro ambientes como esse, natureza, tem um riozinho passando aqui do lado, e eu gosto de viajar realmente para revitalizar as energias. E me mandaram essa pergunta, se é possível mesmo o médico veterinário atuar fora do Brasil. E a verdade é que sim, é possível o médico veterinário atuar fora do Brasil. Existem algumas considerações para que você consiga atuar fora do Brasil, que são a especialização de cada país. A gente sabe que mesmo no Brasil, com tantas faculdades que a gente tem, a grade curricular às vezes não bate. Ou seja, cada faculdade tem uma grade de matérias, né, uma carga horária. E às vezes quando você vai fazer a transferência de uma faculdade para outra, a carga horária não bate para que você possa fazer a transferência e às vezes você precisa fazer a adaptação, você precisa fazer a reposição de aulas de uma faculdade para outra. Quando a gente fala que a gente quer atuar em outro país, também é necessário buscar qual é a legislação vigente nesse outro país para que a gente possa levar em consideração isso. Se a carga horária da faculdade que você cursou vai ser válida ou não, todas as matérias lá nesse outro país. Claro que você precisa também realizar uma prova de idioma, você precisa ter a fluência no idioma onde você pretende atuar. E batendo essa carga horária entre a sua faculdade e a faculdade onde você for prestar, é possível sim você atuar nesse outro país. Existem inclusive alguns países, como por exemplo, vocês podem pesquisar mais profundamente, o Canadá. Eles importam profissionais de várias profissões, principalmente no setor da saúde, com ótimas propostas de trabalho, visto e tudo mais, porque eles têm grande carência de profissionais. Isso se deve principalmente por conta do clima, né, que é um clima bem severo, então não são todas as pessoas que gostam de ficar por lá, de ir para lá. Então eles têm sim uma grande demanda por vários profissionais, principalmente da área da saúde. Cada país vai ter a sua forma de trabalho. Existem alguns países que solicitam que você faça um período de adaptação, um período de tipo uma prova de idioma, uma prova de especialidade que você pretende fazer no país, para que você possa começar a atuar. Outros solicitam que você fique um período, né, alguns meses, dentro de uma faculdade, estudando e fazendo algum tipo de aprimoramento para que você possa atuar. Então é muito genérico para mim falar de todos os países, mas eu digo por experiência de alguns colegas que já foram atuar no Canadá, Estados Unidos, Espanha, Austrália, e todos eles relataram mais ou menos esse mesmo procedimento. Você ter a fluência no idioma, você fazer uma especialização, você prestar uma prova para que você possa exercer a sua atividade como médico veterinário também em outros países. E uma consideração que, até mesmo nessa troca de informação com esses colegas, eles me passaram, é a seguinte, que muitas vezes os veterinários do Brasil, eles se dão muito bem em outros países. Por quê? Por causa do jeitinho brasileiro. O que é comum aqui? Sempre quando você for atuar, né, principalmente eu lembro no período de faculdade, ou mesmo atuando com grandes animais, mesmo com pequenos animais, nós sempre temos um jeitinho brasileiro. Quando você, por exemplo, você não tem, vamos supor, um caso que aconteceu uma vez na faculdade, você não tem uma sonda gástrica para você passar num animal, num ruminante ou num cavalo, para você poder tentar reverter uma cólica e tal, tirar a pressão. E aí você não tem esse equipamento, o que você faz? Você dá um jeito, pega uma mangueira de jardim, faz um corte lá mais ou menos e utiliza. Se você não tem, às vezes, um catéter, você tem um scalp e você consegue pegar a veia com o scalp e você dá o seu jeito. Mesmo com grandes animais, às vezes você precisava pegar a veia, coletar um sangue e tal, você não tem os equipamentos corretos,
você acaba utilizando uma seringa, mandando para o laboratório a própria seringa com sangue, ou você fazendo a agulha como se fosse um catéter para você fazer um soro intravenoso. E nós temos esse jeitinho brasileiro de sempre buscar uma solução para o problema, né? Mesmo que a solução não seja perfeita, né? Alguns vão chamar de gambiarra, alguns vão dizer que não é o correto, mas a gente sempre dá um jeito de resolver o problema no final. E na maior parte dos países, principalmente os países de primeiro mundo, uma coisa que acontece frequentemente é que eles só sabem utilizar a ferramenta que foi feita para aquilo. Caso não tenha a ferramenta, eles não exercem, eles não executam, não tem o que fazer. Esse caso da sonda, eu lembro que foi um amigo meu, foi trabalhar, se eu não me engano, no Texas, e chegou lá, ele estava fazendo esse período de adaptação para poder começar a trabalhar nos Estados Unidos. E houve um caso onde na fazenda lá não tinha a sonda para eles poderem fazer para reverter um quadro lá do animal. Não lembro exatamente o que aconteceu. E aí eles solicitaram que o rapaz, o comandante lá da fazenda, lá, o gerente da fazenda, solicitasse aquilo ou trouxesse um veterinário de fora para poder resolver aquele quadro, que tivesse a ferramenta adequada para poder executar. Enquanto o gerente foi buscar, ele correu, né, esse amigo meu correu, foi lá, tal, pegou uma mangueira, cortou, tal, lapidou e fez, e conseguiu reverter o quadro e salvou o animal. E quando o gerente voltou, ele ficou louco, falou, caramba, olha o cara, olha só que engraçado, olha como ele atua, olha como ele consegue resolver os problemas nas adversidades. Então, em muitos casos, né, isso foi uma história comum de vários desses colegas que fizeram experiências fora do país, que a gente sempre tem uma segunda visão de como resolver um problema que não seja da forma correta, que não seja daquela forma que você aprendeu na faculdade. E o mercado de trabalho muitas vezes exige isso, exige o que eu chamo de jogo de cintura, para que você realmente consiga resolver os problemas que possam acontecer na sua caminhada. E você dá um jeito, o que importa é salvar a vida do animal. Teve uma vez também, né, que eu estava fazendo um plantão em final de semana, e eu atendi um casal, o casal era médico, e o animal dele tinha brigado com outro cão dele e tal, e tinha feito uma grande laceração na pele, na lateral inteira do animal. E aí claro, era um procedimento muito complexo, um procedimento bem complicado, horário de plantão, não tinha outros cirurgiões, não tinha a quem recorrer naquele momento. Então eu falei, cara, eu vou utilizar o que eu tenho em mãos. Então eu fiz toda a limpeza, fiz toda a asepsia e fui lá acompanhando e fiz todo o procedimento, fiz a sutura e explicando, né, o casal era médico e eu explicando para eles o que eu estava fazendo cada coisa, para que eles olhassem ali. Eu falei para eles, olha, eu não tenho a ferramenta correta, não tenho isso, não tenho aquilo, você quer que eu tente? O que eu tenho em mãos é isso, eu posso tentar fazer dessa forma. O que você prefere? Prefere que eu resolva ou você quer pegar o seu animal e levar ele, encaminhar ele para um outro hospital maior porte que possa resolver esse problema para você? Não, Arthur, eu confio em você, pode seguir da sequência. Detalhe, que esse casal não me conhecia, era a primeira vez que eles estavam me vendo. E somente pela minha comunicação, pela minha expressão, pela minha postura e principalmente pela minha sinceridade, eu expliquei para ele, olha, o que aconteceu é assim, 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 tal. E eles confiaram, eles acreditaram em mim baseado no meu relato, baseado no meu posicionamento. E como eu demonstrei segurança de que eu realmente queria resolver o problema, eles toparam em aceitar e deixar que eu resolvesse o problema. E eu fiz todo o procedimento, fizemos a internação, o animal ficou internado durante uma semana, fez toda a boa recuperação e melhorou, e depois teve alta e deu tudo certo, né? Tive que colocar alguns drenos, e aí a gente fez aqueles drenos, como não tinha o dreno correto, como a gente tem como seria o ideal, eu fiz um dreno de luva, eu fiz alguns pontos auxiliares para segurar a pele, eu fiz, fiz uma cirurgia reconstrutiva total ali. E eu fui fazendo e explicando para eles, né? E eles, nossa, caramba, meu Deus, nossa, na medicina a gente nunca tem isso. Nossa, que legal, como você consegue reverter os quadros, como você é criativo nas soluções. Porque eles acharam que era eu que estava criando aquilo. E eu falei, não, isso é um procedimento usual dentro da veterinária, que a maior parte das vezes a gente não tem o recurso correto para executar, para fazer, né? Ou mesmo, às vezes, o recurso correto, como no caso, eram vários drenos, né? Eu fiz um dreno com aquele dedo de luva, eu fiz um dreno com aquela mangueirinha de equipo, e como eram vários, né, a gente não ficaria custoso, seria caro utilizar um procedimento correto. E o próprio dono da clínica nem comprava o dreno correto para ser utilizado, porque ele achava que não era viável. E isso favorece, né, com que muitas vezes a gente atue de forma não profissional
por pensar apenas no dinheiro. E aí a gente acha ruim de ser chamado de mercenário, mas nós mesmos, às vezes, temos a mentalidade pobre de achar que aquilo não vale, achar que vai ficar muito caro. E quem tem que dizer que é caro ou que é barato é o proprietário, é o dono é o dono do animal. E então, por isso, devido a essas experiências que nós temos no dia a dia de trabalho, inclusive comenta aqui embaixo se você já passou por algo assim, se você já teve algum tipo de desafio como esse, que você teve que se virar nos 30 ali para resolver o problema utilizando a sua criatividade. Isso é um ponto que pode contribuir de forma favorável para você se der bem no exterior, se der bem em outros lugares. Claro que dependendo do lugar onde você for, você já tem tudo perfeito, tudo do bom, tudo do melhor para você executar. Países de primeiro mundo não economizam na questão de equipamentos para salvar a vida dos animais, não economizam na tecnologia para exercer a medicina. Então, para nós que estamos acostumados à forma com que a gente trabalha aqui, na situação que a gente tem hoje, se você for para um país diferente, com mais tecnologia, com mais recursos, a tendência é que você consiga se dar ainda melhor, você consiga enxergar ainda mais caminhos. Então eu acho que é possível sim você atuar no exterior, é possível você se dar muito bem, é possível você ter altos ganhos, tá? Somente não se engane, porque apesar de a gente ter uma profissão muito valorizada, às vezes mais valorizada, mais reconhecida lá fora do que nós temos aqui dentro, a questão principal está na maturidade mental da população. A média da população tem uma maturidade mental maior do que a média da população brasileira. Por isso, talvez você tenha uma profissão mais reconhecida lá fora do que aqui. Não quer dizer que você aqui dentro, atuando, você não consiga ganhar bem, você não consiga ser reconhecido, você não consiga realmente ser muito bem sucedido como veterinário. Existem alguns passos, existem alguns pontos, os pilares, que muitas vezes nós, como veterinários, não exercemos no dia a dia da nossa profissão, porque nós não fomos ensinados na faculdade, porque a gente não vê outros profissionais às vezes exercendo, porque às vezes a gente se espelha em profissionais que a gente acha que são bons no sentido técnico e se esquece que eles às vezes são mancos, eles não têm os 3 pilares que eu sempre comento aqui nos vídeos. E aí isso faz com que a gente apenas espelhe a capacidade técnica e não espelhe a capacidade de gerenciar e a capacidade de relacionamento humano, que é o que vai dar realmente sustentação para ser um profissional completo. Então, se você buscar os profissionais médicos veterinários que são bem-sucedidos no Brasil, você vai ver que você também é capaz, você também tem as ferramentas para executar e ter uma profissão muito bem valorizada e muito reconhecida dentro do Brasil. Basta você querer. Eu só fiz essa consideração porque eu vejo muitas pessoas que às vezes falam: eu vou sair do país. Eu tenho familiares meus que estão fora do Brasil, que estão nos Estados Unidos. Só que, cara, trabalhando como Uber, entendeu? Trabalhando de entregador, trabalhando de auxiliar de pedreiro, ajudante de faxina. E eles trabalham muito, eles ganham muito bem, claro, porque eles ganham também em dólar. Mas eles trabalham muito. Se eles utilizassem a mesma força de trabalho, o mesmo tempo e dedicação que eles trabalham lá para trabalhar aqui, só que de forma inteligente, eles também iriam ganhar muito dinheiro, né? Então eu tenho um pouco de receio quando as pessoas falam: eu vou para o Japão trabalhar, eu vou para os Estados Unidos trabalhar, eu vou para tal lugar, como se fosse o país que fosse fazer com que você crescesse, tá? Se você se dedicar da mesma forma, com a cabeça ali focada em realmente construir seu patrimônio, construir sua vida de forma estratégica, você consegue crescer mesmo aqui no Brasil, sem precisar sair para outro lugar. O que eu vejo que é uma grande mudança, é um grande choque de realidade para muitas pessoas quando saem do país, é simplesmente o fato de você estar distante. Aqui você fica pensando: o que as pessoas vão achar de mim? O que eles vão achar de mim se eu fizer uma pós-graduação em marketing? O que vão achar de mim se eu fizer um curso de gestão? O que vão achar de mim se eu começar a falar desse jeito? O que vão falar de mim se eu começar a me vestir dessa maneira? E você fica muito preocupado com o que as pessoas acham de você, com o que as pessoas vão pensar de você. E você se esquece de agir, você fica preocupado no que pode acontecer, naquela ansiedade de pensar no futuro, e você se esquece de agir. E quando você sai para fora do país, você às vezes você não liga, você não está nem aí com o que as pessoas vão achar, vão deixar de achar, porque lá você é apenas um turista, você é apenas um imigrante, você é apenas mais um com um monte de pessoas que não te conhecem, que às vezes você consegue ter o mesmo resultado simplesmente se você sair da sua cidade e for para outra cidade. Comigo aconteceu isso. Eu tive esse choque de realidade para conseguir me dar bem, para conseguir crescer na profissão, mas porque eu fiz isso. Eu saí de uma cidade pequena
e onde todo mundo me conhecia a minha família, né? Toda a cidade a gente conhece todo mundo pelo sobrenome, o que faz, o que não faz, se é sobrinho de quem, filho de não sei quem, irmão de não sei quem, neto de não sei o que lá. E aí eu fui para uma cidade de grande porte, como Campinas, interior de São Paulo, onde ninguém me conhecia, então eu era só mais um. E ali eu não tinha esse apego de pensar, de fazer, se eu falava errado, se eu atendia errado, se alguém me xingava, se alguém falava mal, se eu batia na porta e alguém batia a porta na minha cara, eu não tinha medo, eu não tinha receio, porque ninguém me conhecia. Então foi fácil para mim resetar a minha carreira, resetar a minha vida e começar do zero. Por isso que eu sempre digo, eu comecei do absoluto zero para construir a minha vida, para construir meu patrimônio dentro da medicina veterinária. E às vezes você não precisa sair do país para você fazer isso, basta às vezes você trocar de cidade e você já vai sair da sua zona de conforto, dos amigos que você vê sempre, das pessoas que estão sempre do seu lado, das pessoas que você acha que vão julgar. Você não deve nada para ninguém, você não deve se preocupar com o julgamento alheio. Então, talvez sair do país é muito bom, pode ser muito interessante, mas às vezes não é necessário, tá? Se for isso que você está buscando, eu vou sair para ter reconhecimento, talvez existe um caminho mais fácil que você ainda não viu, e eu quero te ajudar nisso, beleza? Eu estou formando um grupo de veterinários para que eu estou fazendo um grupo de mentoria. Eu vou mentorar cada um desses veterinários, uma mentoria em grupo, onde eu vou te dar todas as ferramentas para você mudar de vida, para você alavancar sua carreira e você realmente ser reconhecido, você estruturar a sua carreira, montar a sua clínica e você viver bem da medicina veterinária. Deixa eu te ajudar, vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse, vou deixar na descrição do vídeo, beleza? Contem comigo, um grande abraço para vocês, tchau!